Hello, guys! Vamos então iniciar nossa primeira aula de inglês com a Teacher Carol. Nossa lesson 1, então, vai ser sobre Introducing Yourself. Como que eu posso fazer, então, para me apresentar em inglês? Para você, então, que vai se apresentar em inglês, antes de mais nada, é necessário você entender que dependendo do environment, né, do ambiente onde você se encontra, você vai precisar avaliar o tipo de linguagem que você vai precisar utilizar, tá? Então, quando você está, por exemplo, numa empresa, né, para uma entrevista de emprego, você precisa de um pouquinho mais de formalidade, né? Já com amigos, parentes, você já pode usar uma linguagem mais informal, tá? Então, é isso que nós vamos abordar a priori. Então, aqui nós temos some formal introductions. Então, para uma introdução então formal, uma apresentação formal, você vai precisar dessas expressões aqui. Então, vamos lá. Good morning, good afternoon. Atenção, então, com o link aí, ó. Good afternoon, good evening. Se você está se apresentando para alguém, né, chegando, cumprimentando alguém, você vai usar então good evening, de boa noite, tá? Good night é uma boa noite, mas se despedindo, já colocou o papo em dia, agora já pode ir embora, né? Então, good night. E também temos somente o goodbye, tá? Para você perguntar então como vai, né? How are you? Ou how do you do, tá? E o prazer em conhecê-lo, você pode usar então it's a pleasure to meet you, e a pessoa vai responder para você, espero que sim, it's a pleasure to meet you too, tá? Então, são alguns greetings bem importantes que a gente usa numa conversação mais formal, tá? É interessante também saber que em introductions, né, em apresentações mais formais, é muito comum se tratar pelo last name, tá? Que é o último nome. Eu coloquei para vocês, então, Richard J. Thompson. Então, Richard é o primeiro nome da pessoa, o J é o middle name, é o nome do meio, e o Thompson, que seria, então, o last name, o último nome, tá? Então, se você for falar ali, por exemplo, né? Como vai, Sr. Thompson? How do you do, Mr. Thompson? Então, é muito importante frisar que em apresentações formais, você não conhece muito bem a pessoa, sempre é bom tratá-lo então pelo last name, tá? Mr. Thompson. Isso aqui é uma outra coisa interessante para vocês conhecerem também, os titles, tá? Então, os títulos em inglês. These titles are used before a person's last name or full name. Esses títulos, então, eles são usados antes do último nome da pessoa, que nem o Mr. Thompson, ou antes do nome completo da pessoa, tá? Mr. Richard J. Thompson poderia ser usado também. Então, se for homem, você vai usar Mr. Esse homem pode ser tanto married or single, tá? Tanto casado como solteiro. Para a mulher já faz uma diferença, tá? Se for, então, uma mulher casada, a married woman, você vai usar, então, Mrs. Mrs. ou Mistress, tá? Que dando mesmo seria a senhora, tá? Mulher casada. Se for uma mulher casada ou solteira, você pode usar, então, Ms, tá? For a married or single woman. Se for uma mulher solteira, pode usar simplesmente Miss, ok? Então, vamos lá mais uma vez pra gente frisar a pronúncia aqui, então. Então, lá. Mr., Mrs., Miss, tá? Então, esses títulos são usados, então, sempre com o last name ou o full name, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos. Uma conversation entre o Paul e o Mr. Stewart. Então lá. Good morning, Mr. Stewart. I am Paul Lee. Good morning, Mr. Lee. Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Ok. Ótimo. Então agora
para informal introductions. Se você quer então se apresentar para um parente, uma pessoa mais ambiente familiar, né? Então você pode usar esses greetings aqui. São os cumprimentos, tá? Hi, hello. Lembrando que esse hello é usado também para você atender um telefone. Hello, tá? Hey there, e aí? Tá? Aqui nós temos também o what's up? How are you? How's it going? How are you doing? Ou somente how you doing? Tá? Para perguntar então como vai você. Esses são os informal greetings, então, tá? Já para você se despedir, saying goodbye, você pode usar então só um bye, ou bye bye, ou see ya, né? Que é uma contração aqui então do you, see you, ou see ya, até mais. See you later, até mais tarde. See you tomorrow, see you next week, see you next class, tá? E também é muito usado o take care. Se cuida. Bye bye, take care. Tá? Então você também pode usar essas expressões aqui para se despedir de uma pessoa, tá? De um amigo ou um familiar. Aqui eu tenho um exemplo de conversation para vocês, então. Sue and Mike. Hey Mike, how's it going? Hi Sue, I'm doing great. How about you? Not bad. Ok, então você pode usar esse tipo de conversation também. Então, só para vocês verem aqui, how's it going? Como vai você? A resposta então pode ser I'm doing great. I'm alright. I'm okay. I'm not bad. Tá? É importante saber que quando alguém pergunta para você How are you? How's it going? É sempre esperado uma resposta afirmativa, tá? Então, I'm great, I'm alright, I'm not bad. Tá? A gente geralmente não responde com respostas negativas a um cumprimento assim, tá? Perfeito. Então, já que o nosso objetivo aqui é aprender a falar sobre si, se apresentar para as pessoas, eu vou fazer então uma breve apresentação. É um personagem fictício que eu criei aqui para vocês. Quem dera morar em San Francisco. Tá? Mas então, só para vocês terem um exemplo. Então, hello, my name is Caroline Pearson. I'm 27 years old and I am from San Francisco. San Francisco, California. I'm married. We are 4 in my family. Me, my husband, and 2 daughters. I am an English teacher at Lincoln High School. In my free time, I like to hang out with my family. I also like to play volleyball on weekends. I love movies. My favorite kind of movie is rom-com. And as a family, we like to go to the park because we love nature. Tá? Então, só para você ver aqui. Olá, meu nome é Caroline Pearson, tenho 27 anos e eu sou de São Francisco, Califórnia. Sou casada. Nós somos em 4 em minha família. Então, somos eu, meu marido e 2 filhas. Eu sou uma professora de inglês na Lincoln High School, que seria equivalente ao ensino médio, tá? Em meu tempo livre, eu gosto de passar um tempo com minha família, hang out with my family, tá? Passar um tempo com minha família. Eu também gosto de jogar vôlei nos fins de semana. Eu amo filmes. Meu tipo de filme favorito é comédia romântica. Esse rom-com, então, é romantic comedy, forma abreviada, tá? Que é muito usada. E como família, nós gostamos de ir ao parque. Por quê? Porque de resposta, we love nature, porque nós amamos a natureza. Ok? Então, esse é o meu talking about myself, falando sobre mim mesma, tá? Então, considerando que vocês também vão ter que fazer isso, eu criei, então, separadamente aqui, ó, as perguntas e um exemplo de resposta para que vocês façam isso. Na tarefa de casa vai ter também
um formato para vocês responderem, tá? Para vocês colocarem depois a prática oral, né? Em ordem, tá? Então, vamos lá. What's your name? Qual o seu nome? My name is John Lee. Ou My name's Robert Smith. Aqui, então, para vocês verem, vocês podem usar a forma mais completinha que tem My name is, né? Ou vocês podem colocar abreviado, que nem eu fiz aqui, ó. My name's Robert Smith, tá? How old are you? Então, quantos anos você tem? I'm 45 years old. Or I'm 19. Então, gente, duas coisinhas importantes aqui. How old are you? Quão velho você é em inglês, tá? Então, quando responder, tem que usar também o verbo to be, tá? I am ou I'm, que é a forma abreviada, tá? Outra coisa importante, ou você usa a expressão completa years old, ou você não usa nada, tá? Eu falo isso porque muitos alunos meus têm muita dificuldade com isso. A gente tem essa tendência, por causa do português, de usar I'm 45 years, por exemplo, né? Então, isso fica errado. Ou você fala years old, ou você não fala nada. Você usa só o número. I'm 45, por exemplo, aqui, tá? Então, ou para no número ou usa a expressão completa, se não fica errado. Where are you from? Então, de onde você é? I'm from Los Angeles, California. Eita, ficou com acento aqui, mas em inglês não precisa do acento, tá? I'm from Los Angeles, California. Eu sou de Los Angeles, na Califórnia, tá? Continuando, what's your marital status? Marital status seria o seu estado civil. Então, I'm single, eu sou solteira. I'm married, sou casada. I'm living together. Isso aqui é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Eu juntei os trapos, digamos assim, né? Tô morando junto. Então, você pode usar I'm living together. I'm divorced, eu sou divorciada. Or I'm a widow, que seria eu sou viúva, tá? Ou viúvo, tá? Tanto faz. How many in your family? Então, eu quero saber quantas pessoas tem na sua família. We are 3. Somos em 3. It's me, my husband, and our son. Então, somos eu, meu marido e o meu filho, tá? Então, aqui pode variar. My father, my mother, my sister, tá? My daughter. What's your occupation? Qual que é a sua profissão, sua ocupação? O que você faz da vida, né? I'm a teacher. Eu sou um professor. Ou I'm an engineer. Eu sou um engenheiro. Eu coloquei então aqui já para você, para adiantar, A e N. Esses dois artigos aqui, eles têm a mesma tradução, um ou uma, tá? O que difere o uso deles é a palavra que vem depois. Então, por exemplo, teacher começa com uma palavra que tem um som de uma consoante. Então, nesse caso, eu uso sempre a ou a, tá? Tanto faz a pronúncia. A teacher, um professor. Aqui a gente usa N porque engineer começa com um som de consoante, então nós vamos usar N, engineer, tá? A para sons de consoantes e N para sons de vogal, tá? Um outro exemplo que a gente pode citar aqui é, por exemplo, a book, um livro, tá? A keyboard, um teclado. Aqui a gente pode usar an apple, uma maçã, an egg, né, um ovo, an elephant, um elefante, tá? Então, os exemplos para vocês visualizarem aqui, então. Próximo, então, where do you work? Aonde você trabalha? I work at Ivory Furniture Industry. Então, eu trabalho na indústria de móveis Ivory, tá? Então, furniture, móveis, industry, indústria.
Where do you study? Aonde você estuda? I study at Harvard University, tá? Ou I study at Lincoln High School. Eu estudo na. At é a preposição que a gente usa então, tá? What's your major? Major seria então equivalente ao curso que você faz na faculdade, tá? I have a major in business. I have a major in pedagogy. I have a major in medicine, né? Então, seria o curso que você faz na faculdade, tá? Business, negócios, pedagogy, né? De pedagogia, medicine, de medicina, tá? What's your hobby? Então, qual que é o seu hobby? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? I like to read books, listen to music, paint, make handcrafts. Esse é o meu favorito. Então, eu gosto de ler livros, ouvir música, pintar ou fazer artesanatos, ó, handcrafts, tá? Seria fazer artesanatos aqui. Muito bem. What's your favorite sport? Qual que é o seu esporte favorito? I like soccer, football, handball, basketball, cycling, surfing, scuba diving. Então aqui para vocês verem, gente, soccer e futebol. Dependendo do inglês que você esteja usando, tem uma tradução diferente. Soccer é o inglês, o nosso futebol aqui do Brasil, tá? Então, na América, o soccer é usado como futebol aqui do Brasil e o futebol é o famoso futebol americano, tá? Já no inglês britânico, o futebol, ele é o futebol do Brasil, tá? Então, para o inglês americano, você vai usar soccer e para o inglês britânico, você vai usar o football para falar sobre o futebol que a gente joga aqui no Brasil, tá? Handball, então, handball, basketball, basquete, cycling seria de andar de bicicleta, ciclismo, né? Surfing, do surf, scuba diving, então, seria mergulho com equipamento, tá? What kind of movie do you like watching? Então, qual tipo de filme que você gosta de assistir? I like watching comedy, horror, suspense, thriller, documentary, drama, documentário, drama, tá? Entre outros também. What places do you like to go? Quais lugares que você gosta de ir? I like to go to the park, the mall, the mountains, the beach, the farm. Então, eu gosto de ir ao parque, ao shopping, às montanhas, a praia, a fazenda, o sítio, tá? Farm pode ser usado tanto como fazenda ou sítio, tá, gente? E aqui então, why are you studying English? Why de pergunta, because ou because de resposta, tá? Because I like this language. Porque eu gosto desse idioma. Because I want to travel to the USA. Porque eu quero viajar para os Estados Unidos. Because I need it at work. Porque eu preciso dele, né, do inglês no trabalho. Tá certo? Então, aqui nós temos então to practice, duas práticas então que vocês vão fazer para exercitar o que vocês acabaram de aprender, tá? Aqui nós temos então a Gabriel Spears. Gabriel Spears, age 40, marital status, married, occupation teacher, workplace, local de trabalho, Lincoln High School, city, San Francisco, California, ok? Então aqui, se eu fosse me apresentar usando esse profile, eu faria então: I am Gabriel Spears, I'm 40 years old, I'm married, I am a teacher, I work at Lincoln High School, I am from San Francisco, California. Ok? Então, esse profile 1. Now, profile 2. Sarah Sullivan, she is 16, her age is 16, marital status single, occupation student, school, Lincoln High School, and the city San Francisco, California,
Então, se eu fosse me apresentar, eu usaria I'm Sarah Sullivan, I'm 16 years old, I am single, I'm a student, I study at Lincoln High School, and I am from San Francisco, California. Ok? Então, seria 2 perfis aqui para vocês avaliarem, tá? Para vocês praticarem. Aqui eu coloquei para vocês como se a Sarah fosse chegar então no primeiro dia de aula dela com a Mrs. Spears. Aqui no Brasil nós chamamos o professor de teacher, né? Se for numa university, na faculdade, a gente vai chamar ele de professor. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, ou no país de língua inglesa, eles geralmente não falam Hey teacher, I have a question. Eles vão usar o nome da pessoa, tá? Então, no caso aqui, nós temos a teacher dela, que é a Gabriel Spears. Aqui a gente vai usar, então, aplicando se ela é married, nós vamos usar, então, o nome dela como Mrs. Spears, tá? Então, na hora de se referir à professora, a gente vai usar Mrs. Spears, ok? Então, vamos lá. Good morning, Mrs. Spears. I'm Sarah Sullivan. I am a new student. Good morning, Miss Sullivan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Here, come in. Let's meet your classmates. Yeah, sure. This is Sarah Sullivan, a new student here. Sarah, would you like to introduce yourself? Oh, sure. Hi, I'm Sarah Sullivan. I'm from New York. We are moving in because my parents got a better job offer here. Well, that's it. Well, welcome to Lincoln High School, Miss Sullivan. I'm sure you'll love it. Thank you. Ótimo. Então agora eu vou ler mais uma vez para vocês, só que eu vou ler pausadamente, tá? Lembrando que é interessante vocês tentarem pausar no vídeo de vocês e tentarem reproduzir com a mesma entonação e velocidade que a teacher tá fazendo, ok? Então vamos lá. Good morning, Mrs. Spears. I'm Sarah Sullivan. I'm a new student. Good morning, Miss Sullivan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Here, come in. Let's meet your classmates. Yeah, sure. This is Sarah Sullivan, a new student here. Sarah, would you like to introduce yourself? Sure. Hi, I'm Sarah Sullivan. I'm from New York. We are moving in because my parents got a better job offer here. That's it. Well, welcome to Lincoln High School, Miss Sullivan. I'm sure you'll love it. Oh, thank you. Okay, very good. Ok, guys, aqui nós temos então algumas keywords, palavrinhas-chave então para vocês, para sua melhor compreensão, tá, do dialogue. Então vamos lá. Come in, sure, moving in, got a better job offer here. You'll love, you will. Ok, aqui então eu vou deixar para vocês uma grammar hint, que é uma dica gramatical para vocês estudarem, tá? E entenderem melhor a atividade. Nós vamos falar então um pouquinho rapidinho sobre o verbo to be. Com certeza vocês já devem ter ouvido bastante sobre ele. Mas então, o verbo to be, para vocês saberem, ele é dividido em 3 partes, tá? Quando a gente está conjugando ele aqui então, ó, o verbo to be significa ser ou estar. Quando a gente conjuga o verbo to be, ele se divide em 3 partes. Am, are, is, ok? Então, o que vai apontar qual dessas 3 partículas que vocês vão usar é o pronome com o qual vocês estão utilizando ele, tá? Então, por exemplo, am, a gente sempre usa para a primeira pessoa, é sempre I am, ok?
Are, a gente usa então para as pessoas do plural e o you também, que seria você, tá? Então, você, nós, vocês e eles. Gente, importante notar, você singular, vocês plural. Não muda, é a mesma coisa. Então, are, a gente vai focar aqui, ó, sempre nas pessoas do plural, ok? E o is, a gente sempre usa com os pronomes singulares. Então, ele ou ela, it, então, ó, para coisas, objetos, tá? Se eu fosse falar, por exemplo, sobre o mouse, né? O mouse que eu estou usando aqui no computador. Então, eu vou usar it, porque é um objeto, tá? O he, ele, como pessoa, e she para ela como pessoa, ok? Então, he, she, it. A terceira pessoa aqui do singular, a gente usa então is, tá? Nós, vocês ou vós, eles ou elas, tá? Tudo plural, nós vamos usar então are. Somente para eu, primeira pessoa, então, que a gente usa o am, tá? Importante vocês saberem também, gente, se vocês estiverem usando ao invés de um pronome, vocês estiverem usando, por exemplo, um substantivo lá, por exemplo, car, você quer falar sobre o seu carro. Meu carro está limpo. My car is clean. Então, nesse caso aqui, ó, car é um carro só, singular. Então, vocês podem usar o is, tá? Se vocês estiverem falando, por exemplo, sobre os carros, plural, my cars, they are clean, né? Então, substantivos no plural eu uso are, substantivos no singular eu uso is, ok? Então, essa aqui é a forma afirmativa, tá? Na interrogativa, a gente simplesmente troca de lugar. Então, o verbo vem na frente do pronome, tá? Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Tá? Então, interrogativa. Na negativa, nós usamos somente o not. O que a gente usa muito comum são as abreviações, o que é muito importante também vocês memorizarem, tá? Então, vamos lá. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Tá? Então, para vocês, uma explicação bem breve aqui, então, do que é o verbo to be, ok? Aqui, então, passando umas dicas de pronúncia. Pronunciation hint. Dicas de pronúncia. Aqui nós temos algumas profissões, então, ó. Architect, architect, mechanic, mechanic, artist. Aqui, importante notar que, ó, the car, the apple. Se você tiver, então, the precedendo uma consoante, uma palavra que, né, começa com uma consoante, você vai usar o the com som, the car. Se você estiver falando sobre uma palavra que começa com som de vogal, aqui vai mudar para the apple, the egg, the elephant, tá? Então vai ter um som the car, the apple. Aqui, atenção aos links, tá? Quando a gente tem aqui, ó, consoante, vogal, a gente tem essa tendência de fazer uma conexão. I'm a doctor. I'm an architect. I'm an architect. I'm a doctor. Tá? É importante vocês praticarem isso também para conseguir mais velocidade na hora da fala também, ok? Então tá, pessoal, aqui só para vocês saberem, então, finalizando a nossa aula, lá no nosso canal do YouTube, vocês vão contar então com o material de apoio que eu vou baixando ali conforme
nós formos avançando nas nossas aulas, tá? Então, aqui vocês têm 2 vídeos que eu quero que vocês assistam antes mesmo de fazer a tarefa de casa, tá? Esse primeiro aqui é um material de apoio com algumas perguntas sobre como vocês podem fazer para se apresentar, bem o que a gente viu na aula de hoje, tá? Perguntas pessoais. E aqui é um vídeo na escola de 2 alunos se apresentando para uma professora, tá? Eles estão procurando a sala que eles têm aula agora e aí eles estão se apresentando para a professora e checando se aquela sala que está o nome deles, tá? Então, uma atividade bem bacana para vocês fazerem como material extra, tá? Então tá, de homework, o que vocês vão ter então para fazer? Watch material de apoio on YouTube. Vocês têm que assistir então esse material de apoio que eu acabei de passar para vocês, esses 2 vídeos, tá? Vocês vão fazer os exercícios que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Então, vocês vão fazer este exercício de tarefa de casa. Watch the videos below, assista os vídeos abaixo, que são esses 2 vídeos lá do YouTube. É só clicar aqui e já leva direto para o site, tá? Aqui vocês têm answer. Vocês vão responder essas perguntas, são perguntas pessoais sobre vocês. What's your name? My name is... E aqui vocês só vão colocar, então, a resposta, tá? Eu já coloquei bem simplificado para vocês não se demorarem muito nas tarefas. Write a paragraph about yourself. Aqui vocês vão, então, juntar a informação dessas perguntas aqui em cima, acima, tá? Vocês vão usar essa informação para criar um parágrafo sobre vocês. Hello, my name is, tá? Quantos anos vocês têm, de onde vocês são. Pode colocar quais informações vocês quiserem, tá? Gente, só lembrando, essa atividade aqui vocês vão ter que mandar para mim no meu e-mail para eu dar uma olhadinha, tá? Todas as atividades dissertativas assim, vocês sempre vão mandar para mim para eu dar uma olhadinha, tá? Aqui nós temos uma oral practice, muito importante também. Introduce yourself as if you were the people below. Vocês vão se apresentar como se vocês fossem as pessoas aqui abaixo, tá? Então aqui, por exemplo, Robert Bradford, age 34, married, he's an engineer, he works workplace aqui então seria o local de trabalho. UBS Construction. City, New York, USA. Então vocês vão se apresentar como se vocês fossem essa pessoa. Hello, I am Robert Bradford. I am 34. I am married. I am an engineer. I work at UBS Construction. I am from New York, USA. É isso que vocês vão fazer. Só que detalhe, eu quero que vocês gravem, tá? Eu quero que vocês gravem vocês falando isso, porque vai ficar muito lindo, vai ficar show de bola, tá? Eu quero que vocês gravem para vocês pegarem mais confiança, autonomia. Vamos fazer o primeiro, não vão gostar, vamos fazer o segundo, não vão gostar, vamos fazer o terceiro, quarto, quinto, não importa quantos, mas eu quero que vocês gravem para vocês acompanharem o desempenho de vocês, tá bom? Gravem, compartilhem comigo lá no private, tá? No privado, que eu vou ficar bem feliz de ver o desempenho de vocês, tá bom? Então, só para vocês acompanharem aqui com a teacher, Sarah da Silva, bem brasileiro, né? 17, her age, né? She's single, she is a student, she studies at USP University, né? Na USP. Her major is medicine. E she is from São Paulo, Brazil, ok? Aqui então, do lado nós temos a Jessica Peterson, 49. She's a widow, ó, coitada, já é viúva. She's an accountant, né? Para quem não sabe, accountant é contadora, tá? She works at London Accounting. E a cidade dela, então, é London, England. Gente, atenção. London, não lo, tá? London, England.
E aqui nós temos o Joshua Thompson, 46, divorced. He is a baker. Ele é um padeiro. E trabalha na Grandma's Treats, das gostosuras da vovó, tá? E ele é de Toronto, Canadá. Um canadense aqui para quebrar o gelo dos americanos e dos britânicos, tá certo? Então aqui tem uma proposta bem bacana para vocês. Eu tenho aqui também uma reading activity que eu coloquei como um extra, tá? Eu não tô exigindo que vocês leiam, que vocês entendam tudo, tá? Eu sei que vocês estão entre nível básico e intermediário, e então eu tenho aqui, eu sempre vou colocar alguma coisa assim para desafiar vocês, tá? Aqui é uma atividade de leitura, Os Três Porquinhos em inglês, The Three Little Pigs. Eu vou mandar um áudio para vocês da leitura desse texto, tá? Para vocês praticarem em casa. E o que é interessante também, gente, no YouTube tem muito material de apoio para vocês usarem. Eu vou deixar um link para vocês aqui da história dos três porquinhos com um vídeo. Tem a legenda em inglês e tem também o auxílio visual para vocês, tá? Então assistam, é uma historinha assim bem famosa, todo mundo conhece e isso é ótimo porque ajuda bastante que você já está familiarizado. Então tenta captar umas palavrinhas, associar, tá? Isso vai ser uma atividade bem bacana para vocês fazerem. E além disso, uma dica que eu queria deixar para vocês também é leiam notícias, leiam sobre assuntos que vocês curtem, assistam filmes que vocês já assistiram, só que em inglês, com legenda, sem legenda. Tentem fazer uma imersão no idioma para que vocês fiquem cada vez mais familiarizados com isso, tá? É muito bacana colocar o celular em inglês, o computador em inglês. Com certeza você já conhece seu celular do cabo a rabo, então colocar ali em inglês vai ajudar. Então isso é isso, isso é aquilo, isso ajuda bastante, tá? Para você já aprender alguns termos em inglês. Bom, voltando então aqui para nossa Muito bem, então voltando aqui para nossa tarefa de casa. É isso então que vocês vão fazer para se prepararem para nossa aula de conversação, tá certo? Gente, aqui eu vou deixar para vocês então o nosso endereço das redes sociais, né? Nós estamos então com uma página no Facebook, facebook.com/teacher Carol Oficial, para vocês curtirem a nossa página lá, compartilharem com os amigos de vocês, caso vocês queiram mandar então alguma coisa para o meu e-mail, como essa atividade que eu vou deixar com vocês hoje para vocês fazerem de tarefa de casa, tá? Vocês podem enviar ali para o Teacher Carol Oficial tá? Ou arroba, a gente fala @gmail.com, tá? Então podem mandar para o meu e-mail para eu ir acompanhando então o desempenho de vocês. Terças e quintas então a gente vai ficar com um plantão de dúvida. Eu vou estar toda à disposição de vocês para a gente tirar essas dúvidas, para compartilhar outras dicas, tá? Então fiquem bem à vontade, espero que vocês gostem. Deixem sugestões do que vocês gostariam, né, que eu incluísse aqui nas aulas, porque eu quero deixar essas aulas com a carinha de vocês, tá certo? Gente, muito obrigada pelo apoio de vocês e espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!